Olá, Corofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um episódio desse Mordomo Relembrando, dessa vez pra gente relembrar os acontecimentos do capítulo 8. Mas antes de começar, não se esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos depois que você assistir, tá? E de se inscrever se você ainda não é um inscrito. Capítulo 8. Esse mordomo tão admirável. Esse capítulo começa exatamente onde terminou o 8, na realidade não, né? Ele começa com os pensamentos do Ciel. E eu falei pra vocês no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, de que graças a Deus não tinha o episódio do espartilho no mangá. E infelizmente tem. E aí a gente vê o Ciel lá todo arfando, falando que não aguenta mais, e o Sebastian pedindo pra ele aguentar, pra ele ficar mais perto da parede, né? Tudo aquelas coisas idiota lá. E aí quando a gente vê, ele tá só apertando o espartilho, ele fala que as tripas dele vai sair pra fora, e ele fala, nenhuma mulher perde suas tripas, né, quando usa um espartilho. E aí ele acorda com a dor, né, ele acorda assim, né, e ele percebe que tá tudo escuro, que ele tá amarrado, ele falou, provavelmente tô vendado, eu tenho que descobrir onde é que eu tô. E aí ele descobre que ele tá numa sala onde tá acontecendo um leilão feito pelo Visconde Druid, né? Ele tá vendendo coisas ali, tá vendendo pessoas também, e aí ele tenta vender o Ciel como se fosse uma mercadoria, e ele fala, quem der o lance maior leva essa mercadoria, ela é altamente, é refinada, os olhos dela são azuis com verde não sei o que lá, muito bonito, se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, eu mostro tal, a gente pode vender ela inteira, ou pode vender as partes também, né? Aí ele falou, então provavelmente esse cara tá vendendo os órgãos das prostitutas aqui, ele deduz, né? E aí na hora que o Visconde ele tira a venda do Ciel pra poder mostrar os olhos do Ciel, ele abre o olho, mostra o contrato, né? E aí ele fala, Sebastian, eu estou aqui. E aí na hora que ele fala, Sebastian, eu estou aqui, o Sebastian já vai lá, apaga a luz, bate em todo mundo, né? Desmaia todo mundo, cata ele e fala, poxa vida, mas toda hora você é sequestrado, mas isso já está ficando... já estou com raiva disso, já está ficando um pé no saco isso. Toda hora tendo que vir te salvar, né? Eu sei que você tem um contrato comigo, que é pra eu seguir suas ordens, mas isso daí já tá ficando meio clichê. E aí ele pega e leva o Ciel embora, né? Eles ficam esperando, aí a polícia aparece, ele fala, a polícia tá vindo pra cá, então é melhor a gente ir embora, porque eles não vão gostar de me ver assim aqui, né? De me ver aqui. E aí o Sebastian ainda mais assim, vestido desse jeito, né? Aí ele pega o Ciel no colo, sai pela janela e vai embora. E nisso a Lizzie vê uma pessoa, assim, uma silhueta andando no telhado, assim, e ela fica tipo, mano, eu estou vendo coisa. E aí ele vai pra casa, né? Ele fala, bom, beleza, eu achei que esse caso ia ser mais difícil de resolver e tudo mais, né? Mas parece que o caso do Jack Stripador já foi resolvido, né? E aí eles acordam na manhã seguinte com a manchete de que a Anne Chapman foi morta, que ela é uma das 5 canônicas do Jack Stripador. E aí o Ciel, ele fala, mas como é que isso aconteceu? Se o Visconde não saiu de lá ontem à noite, ele foi, acho que foi preso, né, por causa dos negócios lá do leilão clandestino lá, de coisas, né, obscuras. Como que ele não saiu de lá, ele não saiu da prisão? Como é que ele matou alguém? Não pode estar, isso não pode estar acontecendo. Aí o Lau, ele pega e fala, não, então quer dizer que não é ele, é outra pessoa, e a gente vai ter que investigar tudo de novo, né? E aí ele pede pro Sebastian levantar de novo mais uma lista de todos os suspeitos, né? Levantar a lista de novo, mas a Inglaterra naquela época tinha, em torno de 4 milhões de pessoas vivendo ali, e então ele falou assim, muita gente pra gente investigar, mas a gente vai ter que investigar, né? E aí eles começam a fazer uma investigação cruzada, ele fala, mas de todo mundo que eu investiguei, ninguém se encaixa mais nesse perfil do que o Visconde, né? Então tem alguma coisa errada. E aí eu sei que a Madame Red, durante a noite, ela leva um tabuleiro de xadrez pra poder jogar com o Ciel, e ela fala, olha, faz tempo que eu não jogo com você, vamos jogar um pouquinho, né? Vamos se distrair um pouquinho e tal. E aí ela falou assim, nossa, mas seu mordomo é tão eficiente, por que você não deixou a investigação com ele? E eles ficam jogando xadrez ali, né? Aí ele fala que não, que o Sebastian é simplesmente um peão, né? E quem move as peças no tabuleiro de xadrez é ele, né? E aí ele fala que a única diferença do Sebastian é que o peão dele, no caso, pode se mover pelo tabuleiro inteiro. A gente sabe que ele tá usando uma analogia, porque o peão, ele só se move para certas direções, a única peça que se move no tabuleiro inteiro é a rainha. E aí ele começa a destruir as peças da Madame Red, matar as peças da Madame Red no tabuleiro de xadrez, com qualquer peça que ele tinha ali. Aí ele fala assim que a vida, ela falou assim, mas você não pode fazer isso é contra as regras. Ele falou assim, tá, mas isso aqui é se fosse o jogo mesmo, mas no jogo da vida real a gente não pode ficar usando essas regras, às vezes existem peças traiçoeiras que vão fazer as coisas, a gente, nem sempre todas as peças
peças vão seguir as regras. Então ele vai usar cada peça da maneira que for mais viável para ele, que for mais vantajoso para ele. E se ele quiser vencer, ele não vai ter tempo de ficar pensando nessas regras. Aí ele fala, né, que existem peças traiçoeiras, peças que vão fingir estar de um lado e vão estar do outro, então ele não pode ficar se atentando a isso. Senão ele vai acabar sofrendo um checkmate, né? Aí a tia dele fala, mas por que você resolveu ser um cão do submundo? Eu acho que sua mãe não gostaria que você fizesse isso. Você tá fazendo isso pra se vingar deles, das pessoas que fizeram isso com seus pais. Ela gostaria que você vivesse feliz. E ele fala, não, eu não tô fazendo isso pra me vingar das pessoas, porque vingança é uma coisa muito assim, sabe? Tipo, é só pra satisfazer o ego da pessoa que sobreviveu, não vai trazer as pessoas de volta. E nisso a gente tá vendo, assim, quando ele fala isso, ele lembra dele no cemitério e na frente, assim, ele tá na frente de uma lápide, né? E tem mais duas do lado, tipo, já tava na nossa cara e a gente não percebeu. Mas, assim, tipo, se você pensar que toda a família, de todas as pessoas de uma família, ou elas são enterradas na mesma cova, né? Tipo, no mesmo jazigo que fala, né? Ou elas são enterradas uma do lado da outra, e ele tava parado bem no meio, não morreu uma pessoa só da família, morreu duas. Então se fosse só a mãe e o pai, por exemplo, ele estaria entre os dois túmulos, e aí a gente conseguiria ver, tipo, lá Rachel, não sei o que lá, Fontenheim, Vincent Fontenheim, não sei o que lá. Mas ele tava de frente com um túmulo, e do lado dele, de cada lado, tinha dois túmulos bem próximos ao túmulo que ele tava parado. Isso já dava a entender que eram 3 pessoas. E aí a gente, lógico que a gente, na época, como a gente não sabia das coisas, não dá pra você imaginar uma coisa dessas, né? Você vê, tá na frente do túmulo dos pais, não sei o que, né? Mas você nunca vai pensar que existia uma terceira pessoa, porque até aí, então, a gente tava chamando ele de Ciel, todo mundo conhecia ele como Ciel, ninguém se atentou ao fato de que ele se chamava de Ciel, mas os outros não chamavam ele de Ciel, sabe? E ele se referia a ele em terceira pessoa, sempre, assim, sabe? O Ciel, não sei o que lá, ele não falava eu. Ele falava o Ciel, ou não sei o que lá. E nessa parte dá pra gente ver que tem 3 túmulos. E aí ele fala assim, não vai trazer de volta, né, as pessoas, só pra satisfazer o ego da pessoa que ficou, né, então eu só quero descobrir por que eles fizeram isso comigo, que estou vivo, né, e eu quero fazer eles passarem pelas mesmas coisas que eles fizeram eu passar. E aí ele pega e dá um checkmate na Madame Red, e aí ela fala, com essa são 46 vitórias consecutivas. Ou seja, ela sabe que ele não é o Ciel, porque quem vivia jogando xadrez, quem vivia trancado no quarto jogando essas coisas, era o Botchan, no caso, não o Ciel. O Ciel, ele ficava estudando pra ser conde, ele tinha suas habilidades também com essas coisas de jogos e tudo mais, mas ele sempre tava lá fora fazendo outras coisas, aprendendo equitação, aprendendo, né, esgrima, essas coisas. E o Ciel, como era mais doentinho, ele ficava no quarto jogando. Provavelmente ela sabe que ele é o Ciel e ela falou, são 46 vitórias consecutivas, então ela tava contando, e não é possível que ela tenha tido 46 partidas com o Ciel, sendo que ele tinha outras coisas pra fazer. Então provavelmente ela teve essas 46 partidas com o Botchan, e ela sabe que ele é o Botchan. E aí mostra quando ele nasceu, ela fala que ela ainda era uma enfermeira novata, que ela não sabia nada sobre fazer parto, ela estava só auxiliando e tudo mais. E quando ele nasceu, né, ela ficou vendo aquela pessoa toda pequenininha, falou que precisava proteger ele e que ele era como um filho pra ela, por isso que ela queria protegê-lo, que ela queria que ele saísse dessa vida de ser cão de guarda da rainha e tudo mais, né, dessa vida do submundo, que ela queria que ele fosse feliz. E aí ele fala que não, que ele tem que fazer o que ele tem que fazer, que ele tá vivendo por ele mesmo, que ele tá nesse caminho por escolha própria e que ele vai fazer de tudo pra descobrir a verdade e tudo mais. E aí ele pega e dá um beijo nela, ela que vai se retirar, e ela fala, tudo bem, boa noite então. Aí dá tipo 3 pontinhos, Ciel. Ela sabe que ele não é o Ciel. Tipo assim, a família, ela normalmente, ela percebe, mesmo que ele fale que ele é o Ciel, que não sei o que, a família percebe, ela conviveu com os dois, principalmente com o Botchan. Se ela perdeu 46 partidas de xadrez com ele, ela conviveu bastante com ele, então ela sabe diferenciar quem era o Ciel e de quem era o Botchan, né, porque a gente chama de Botchan, porque até hoje a gente não sabe o nome da criatura, né. Eu vou começar a chamar ele de Sirius, talvez, né, não sei, né. Se você ainda não viu o nosso vídeo de teoria sobre o nome do Botchan, a gente tem um vídeo também de teoria sobre o nome dele, e a gente achava que era Astri, mas aí eu tô achando que o nome dele é Sirius, porque se ele tava usando o nome do irmão, o irmão provavelmente tá usando o nome dele. E se ele tá usando Ciel,
o irmão tava usando Sirius, mestre Sirius, a não ser que seja Sirius por causa da estrela, né, a gente vai... Mano, deve estar na nossa cara e a gente não tá enxergando o nome da criança. E aí ela fala assim, eu não sei por que ele resolveu trilhar um caminho tão frio, né, tão duro, mas ele é muito teimoso, nada do que a gente fala pra ele ouve. Então aí o Sebastião fala, por isso mesmo eu jurei ficar ao lado dele. E ela fala, eu sei que se eu pedir pra ele me ouvir, ele não vai me ouvir, Sebastião, então por favor, eu tô pedindo pra você, fique sempre ao lado dele, proteja ele, fica com ele, porque ele acha que ele não tem ninguém. E ela fala desse jeito, assim, tipo, esteja ali por ele, fique com ele, fique sempre ao lado dele, é uma coisa que eu estou te pedindo. Aí ela continua, né, pra que ele não fique sozinho nesse mundo, né, sombrio, né, e não se perca nesse mundo que parece um labirinto, sabe, tipo, pra que ele não se perca da luz, vamos dizer assim, né, então é pra ele sempre continuar ao lado dele. Ele fala, não, você não precisava nem ter pedido isso, que eu já tinha prometido pra ele que eu ia ficar do lado dele. Aí a gente vê a madame olhando pro Grell, né, tipo, meio estranha, assim, e aí ele fala, madame, tipo, e tá chovendo, começa a chover, né, começa a trovejar, e eu lá, nossa, tá chovendo muito e tal. E aí o Sebastião, ele vai pro quarto do Botchan, né, e começa a falar, então, eu refiz toda a lista e tal, vi todo mundo de novo, já investiguei todo mundo, e infelizmente, só o que bate ali é o druida, né? Se a gente for levar em consideração tudo que um homem pode fazer, só ele é que consegue fazer aquilo. Só ele que bate na lista. Aí assim, ó, mas não é possível. E, tipo, aí ele para e pensa assim, não, você não tá querendo me dizer isso, Sebastião. Sebastião, tô falando nada, eu não tô aqui pra dar minha opinião, eu só tô botando os fatos na mesa, você que pense sozinho, eu sou apenas um mordomo que tá aqui pra servir você, eu tô servindo, tô obedecendo o seu contrato, então você que tira suas próprias conclusões, e o que você decide fazer, eu vou lá e executo pra você, eu vou ser sua espada, você vai lá e dá o seu checkmate. E aí finaliza a história. E aí, quando ele fala, nenhum homem poderia fazer isso, Ciel já se liga e fala, se não é um homem, pode ser uma mulher. Até porque, gente, vocês sabem que a história do Jack o Estripador, ela nunca foi resolvida na história, assim, sabe? Tipo, dizem que encontraram o DNA de fulano de tal, no chale, não sei o que, da onde, não sei o que lá, e fizeram exame de DNA com a tataraneta, não sei o que, e descobriram que fulano era o assassino. Mas até provar A e B assim, tipo, não estavam lá na época não tinha essa tecnologia, então não tinha como provar nada, eles tinham que ir no achismo mesmo e nas evidências físicas. Então eles nunca conseguiram provar, e sempre houve aqueles que fizeram diversas teorias, assim, tipo, tem mais de 100 suspeitos nesse caso, né, do Jack o Estripador. E entre os suspeitos existem algumas mulheres, pessoas foram, assim, tipo, pessoas pensaram que talvez não fossem homens, porque eles ficavam olhando muito pra homens, açougueiros, médicos, não sei o que, e nunca pensaram que poderia ter sido uma mulher que tivesse feito aquilo, né, então até por isso eu acho que a Yana pegou essa ideia da mulher e jogou pra história. E aí ele fala, se nenhum homem pode ter feito aquilo, então quer dizer que não foi um homem, foi uma mulher. Ele levou essa em consideração, e aí ele fala, então agora, né, você vai lá e dá o seu checkmate, agora você já tem mais ou menos a ideia de quem pode ser, aí ele deve ter pensado, bom, uma mulher, se o homem precisar ter habilidades médicas, a mulher também precisa, né, ela precisa ter, tipo, pelo menos um conhecimento anatômico, né, então ela conhece o seu próprio corpo e tudo mais, e pra remover daquele jeito, eles sabiam que ele tinha que ter uma habilidade cirúrgica. Hoje, analistas do FBI, né, da CIA, sei lá de onde que é, não lembro de onde mais, que eu já li faz tempo, eles fizeram um perfil do Jack o Estripador e falaram que o Jack o Estripador não tinha habilidades médicas, tá? But, né, na época eles achavam que ele tinha habilidades médicas porque eles tiravam os órgãos específicos e tal, tudo mais. Beleza, é só falando dessa parte aí, se vocês quiserem ver mais da história lá, vocês assistem o meu vídeo que eu fiz sobre verdades versus ficção em Kuroshitsuji. Vai ter mais vídeos também chegando de curiosidades, inclusive relacionadas ao arco que a gente tá lendo. Então eu estou tentando separar curiosidades de Kuroshitsuji relacionadas a cada arco que a gente tá lendo. Então a gente passou pelo arco do sequestro, agora a gente tá no arco do Jack o Estripador, e eu vou trazer algumas curiosidades pra vocês do Jack o Estripador também, não sei se em vídeo ou em shorts, então fiquem ligados no canal, tá bom? E é isso, gente, esse aqui foi o capítulo 8 deste volume, do volume 2 de Kuroshitsuji. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário. E não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. E também não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever se você ainda não se inscreveu lá no começo e não deixou o seu like. Não se esquece também de seguir a gente na aba de comunidades nas redes sociais e também no nosso canal de lives pra gente conversar lá enquanto a gente joga, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!